Olá, meus amores, como vocês estão? E hoje, na nossa aula de geografia, vamos dar continuidade com o tema bairro, agora falando sobre costumes e tradições. Então, no nosso livro didático, o nosso estudo vai começar na página 24 e vamos para a página 25 e depois na página 26. Então, vamos aí, se organizem, peguem a apostila, abram nessa página para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Então, a tia vai fazer a leitura aqui para explicar melhor sobre esse conteúdo e vocês acompanhem aí, tá certo? Bairro, costumes e tradições. Os moradores de um bairro formam uma comunidade com histórias e origem diversas. Então, as pessoas que moram em um bairro, eles formam uma comunidade. E aí, com o passar do tempo, essa comunidade vai tendo histórias, vai tendo origens diversas. Tia Poliana, o que é origem diversas? Porque, assim, se você mora em um bairro e chega uma pessoa de outro local, essa pessoa de outro local vai ter suas próprias origens. E aí você vai observar que as origens dessa pessoa são diferentes da sua casa, da sua família. Essa pessoa também pode ter costumes diferentes dos que você já está habituado, que você já conhece. Tia Poliana, e que tipos de costumes são esses? Pode ser costumes em relação a uma tradição de festa, pode ser costumes relacionados a comidas. Então, essa pessoa que vai chegar na comunidade do seu bairro, ela vai apresentar esse diferencial para o restante das pessoas que estão ali. E aí as pessoas podem gostar ou não. Então, no Brasil, muitos bairros revelam, por meio de suas paisagens, a influência cultural de portugueses, africanos, espanhóis, italianos, japoneses, entre outros povos que migraram para o nosso país. Nossa, tia Poliana, e tem desse tanto de pessoas de outros países que vieram para cá? Sim. E aí, eles trouxeram muitas coisas para o Brasil, muitos costumes, muitas tradições que eles viviam lá no país dele e chegaram aqui no nosso país, no Brasil, e trouxeram. E nós, brasileiros, gostamos e se apropriamos dos costumes deles. E essas pessoas imigrantes, elas são pessoas que deixam o seu país de origem para viver em outro país. Por exemplo, portugueses, africanos, espanhóis, italianos, japoneses, eles saíram do país deles e vieram viver no nosso país, certo? E aí eles trouxeram bastante costumes e bastantes tradições para o nosso país. Nós vamos perceber agora, fazendo aqui a leitura desses exemplos. E aí depois a gente conversa mais sobre esses costumes e essas tradições que estão presentes na nossa vida e que nós às vezes nem sabemos que esse costume nem é um costume que nasceu no Brasil, que é de outro país, tá certo? Então veja alguns exemplos na página 25. Belenzinho, Bexiga, Brás e Mocas são bairros da cidade de São Paulo, onde é possível observar várias cantinas, edifícios e monumentos com forte influência
da cultura italiana. Olha só. Então, nesse bairro aí, nesses bairros aí da cidade de São Paulo, quem já teve a oportunidade de viajar para outras cidades e tudo, então vai perceber que alguns edifícios, alguns monumentos, cantinas são locais que vendem comidas. Então, alguns desses monumentos e edifícios e cantinas, eles são influenciados fortemente pela cultura italiana. Eu vou falar para vocês uma comida que a gente come bastante e que adora. Tenho certeza que vocês adoram, mas que não é da nossa cultura, é da cultura italiana. A pizza. Pois é, a pizza, ela é da cultura italiana e nós gostamos bastante. A ladeira do Curuzu, no bairro da Liberdade, em Salvador, é conhecida por preservar as tradições culturais africanas. Nessa parte do bairro está localizada a sede do Ilê-Iaê, bloco de música, dança e festa inspirados na cultura africana. Então, já nessa ladeira, Curuzu, em Salvador, no bairro da Liberdade, tem esse bloco, certo? De dança. A dança também, ela é de cultura africana, essa dança aí. Então, tem muitas músicas, muitas danças que também vêm de outras culturas. E no caso aí, veio da cultura africana. Já nessa outra, bairro da Liberdade em São Paulo, por meio de alimentação, prestação de serviços, tipos de construções e modo de vida, os japoneses também influenciaram a cultura brasileira. O bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, é um bairro tradicionalmente japonês. Então, esse bairro aqui, ele tem a forte influência da tradição japonesa. Então, aqui a gente vai observar construções, o modo de vida das pessoas, porque lá tem bastante japoneses morando, e isso aqui influencia bastante na cultura desse local. Blumenau, em Santa Catarina, foi fundada por alemães. Olha aí, uma cidade fundada por alemães, pessoas que vieram de outro país, e aí essa cidade foi fundada por eles. Na paisagem dos bairros é possível observar os costumes e as tradições de seus moradores. Então, essas construções, essas casas aqui, ó, essas casas, elas são semelhantes às construídas lá no local de origem deles, na Alemanha, os alemães, né? Então, quando a gente sai do nosso país e vai para outro país, a gente carrega os nossos costumes e as nossas tradições para aquele local. E a gente pode influenciar bastante pessoas. E as pessoas podem gostar dos nossos costumes, das nossas tradições e querer acompanhar também o ritmo das tradições e dos costumes que a gente apresenta para eles. Por exemplo, nessa parte aqui, Geografia na Prática, diante do que Tia já conversou aqui, né, que pede para conversar com seus colegas e professor, Tia já explicou, já abordou o que são costumes e o que são tradições, vocês agora vão se preparar para a atividade.
Que características nas paisagens do lugar onde você mora ou estuda, então vai ser onde você mora, certo? Revelam o modo de vida, os costumes, as tradições e as atividades das pessoas. Então você vai conversar com o papai, vai conversar com a mamãe sobre costumes e tradições presentes no local onde você vive. Pode ser na nossa cidade. Quem mora em outra cidade também pode conversar com o papai e a mamãe sobre os costumes, né, sobre as tradições presentes no lugar. E aí, você e seus familiares já visitaram construções ou participaram de atividades festivas em bairros que retratam a diversidade cultural do nosso país? Faça um desenho para registrar a sua resposta. Então, você vai conversar com a mamãe se você não teve a oportunidade de visitar uma construção, mas tenho certeza que já participaram de alguma coisa festiva. E esse mês, vou dar uma dica, esse mês é um mês de duas festividades tradicionais, que são São João e o São Pedro. E eu tenho certeza que vocês já participaram de São João, de São Pedro, inclusive nas danças apresentadas nas escolas, onde você já estudou ou que ainda estuda. E aí, ó, isso aí é uma tradição, é uma festa tradicional. Eita, tia Poliana, que dica boa e bem lembrada foi essa, hein? Então, vocês vão caprichar nessa ilustração. Ah, tia Poliana, mas eu lembrei de outra. Ótimo! Você também pode fazer esse desenho. Você também pode fazer o desenho se você já teve a oportunidade de viajar para outra cidade e que nessa outra cidade você viajou e foi num tempo festivo e aquela festa era tradicional daquela cidade, daquele tempo, e você lembrou, também pode fazer, tá certo? Ilustra bem caprichado, pinta e depois manda para cada tia no PV, para a tia, ó, admirar a sua ilustração, certo? Um beijo para cada um de vocês, obrigada pela atenção e o empenho em todas as atividades que vocês estão tendo. Um cheiro no coração de cada um de vocês.